Olá, pessoal. Eu me chamo Suzana Carneiro. Eu sou atriz, performance, capoeira e produtora cultural. E hoje a gente está aqui reunido para discutir um pouco, criar uma roda de conversa para falar um pouco sobre mediação cultural, especificamente a partir das linguagens de teatro, dança, circo e da cultura popular, né? É um espaço que nós três temos discutido, e aí a gente tem interesse de compartilhar algumas experiências e o desdobramento que a gente há 2 anos vem esquematizando, né? Vamos dizer assim. Sim. Meu nome é Gabriel Ângelo, eu faço parte do Laboratório de Encenação Performativa e do Espaço Casa Tempo, e estou também inserido nesse espaço da mediação cultural, ali junto com a Suzana Carneiro e o Paulo Andrésio, e acho que é isso. Oi, gente, eu me chamo Paulo Andrésio, eu também sou ator, sou estudante de teatro e das artes da cena. Atualmente tenho desenvolvido atividades de produção cultural, performance e desenvolvido também no âmbito da mediação cultural, mais especificamente com recorte no teatro. Teu áudio... Bom, a gente vem hoje propor um diálogo mesmo e uma exposição de processos, sendo que durante 2 anos a gente tem desenvolvido vamos dizer, nesse recorte das artes, né? E, assim, muito instigados por uma perspectiva de como a plateia, o espectador tem sido inserido e é inserido dentro das produções culturais. É uma frase movedora, né? Uma frase que provocou o início da pesquisa para a gente, é como tecer uma cidade de espectadores. Essa era o primeiro mote que a gente resolveu enveredar, e tem muito a ver, na verdade, em pensar que não é porque a cidade tem espectadores, mas é de pensar onde é que eles estão, né? Porque quando você pensa no espaço físico de um teatro, muitos espetáculos acontecem ali, mas a população, de modo geral, os entornos não tem acesso ou não é viabilizada a ida desse outro sujeito a esses equipamentos. Por outro lado, também a gente percebeu o quanto as produções culturais têm se empenhado em ir de encontro a esse público, né? A esse espectador. Então, pensando nessa ponte mesmo, como arte educadores, como artista e como inseridos nesse campo também como produtores, esses imbricamentos poderiam se dar, assim. Toda a experiência que a gente vai relatar aqui parte muito dessa tríade de artista, pesquisador, professor, uma vez que os três ou estão graduando ou graduaram na Universidade Regional do Caririúca, no Centro de Arte, né, todos pela linguagem de teatro. E a ideia é fazer um pensamento, ação sobre esses sujeitos, né? Tanto os que vão ao teatro, mas também esses sujeitos que estão fazendo teatro para esses outros lugares teatralizáveis, vamos dizer assim, que é a rua, o terreiro, a praça, o ônibus, é mais nesse sentido. Porque como a Suzana falou, né, tem esses grupos que estão indo, né, de encontro a essas comunidades, a esses espaços alternativos, e como também os trabalhos estão sendo pensados, né, e concebidos a partir desses espaços, né? Então a gente vê uma produção muito grande de espetáculos e exposições que partem do site específico, ou seja, eles partem ali da terra, da escadaria, do terreiro, então eles são concebidos nesses espaços, e a mediação dialoga bastante com isso, né? Já que como
como levar esses alunos para as escolas, esses alunos para os espaços culturais, mas também como levar esses espetáculos para encontro, como a Suzana falou, para o encontro dos estudantes, né? Pensando assim, eu também fico fazendo ligação, sabe? Quando a gente estava conversando, selecionando algumas imagens, do quanto, não só, mas também o quanto as ações que a gente tem desenvolvido e desenvolveu podem ter acrescentado na vida dessas pessoas, da comunidade escolar, da comunidade delas também em forma de diálogo, de expressão cultural, artístico-cultural, sabe? Porque muitas dessas pessoas nunca tiveram acesso a espetáculos, seja na linguagem do teatro, seja na linguagem do circo, ou seja na linguagem da dança. Então, quando essas pessoas têm esses primeiros acessos, elas começam a entender que as artes, né, a cultura, ela é para elas também, né? Porque até então é entendido que o teatro, o espaço, o edifício teatral é um espaço para pessoas que podem pagar para estar nele. Então, quando você entende como um espaço extensor que pode chegar nessas outras comunidades, como as praças, nas ruas, nos terreiros, enfim, nesses N locais que a arte pode estar indo e estar dentro, e contribuindo de alguma forma para a reflexão, para a crítica, e para o crescimento e amadurecimento enquanto sociedade, acredito que teve muita força, sabe? Quando é pensado dessa forma de extensão da arte para esses outros espaços, de como a gente consegue levar também essas outras possibilidades, né? Não só esperar que essas pessoas adentrem a um espaço dito cultural, centros, instituições que fomentam a arte, mas como a gente consegue transmitir a partir do momento que você pensa uma programação específica para lá, para esses espaços. Uma coisa importante da gente contextualizar é falar um pouco sobre, passo a passo, sobre esse pensamento, como a gente pensa e como a gente tem desenvolvido esse pensamento de mediação cultural. A gente sabe que na sociedade contemporânea, muitas vezes o protagonismo do espetáculo não é o público, no sentido do encontro, né? E aí o que é relevante para nós nesse sentido é que durante a graduação, o que a gente percebe, e é importante também ressaltar, que o desenvolvimento dessas ações é feito nas escolas públicas. Porque, em especial, a gente viu que tem um foco aí da não aplicação de aulas com professores de arte. Na verdade, em sua maioria, nas aulas de arte, não são os professores de arte que estão ministrando as aulas. Então, aí você já vê um déficit da possibilidade do que o aluno teria contado. A partir do momento. Bom, aí como a gente estava falando, né, o contexto que a gente encontrou, assim, no sentido de a mola propulsora, né, de pensar essa mediação teatral, é que ainda durante a universidade a gente percebeu, através dos estágios e das encenações, que a maioria das aulas de artes não eram dadas por professores de arte na escola. E a partir disso você tem um déficit de qual é a experiência que está se tendo no sentido artístico dentro da escola, principalmente dentro da escola pública. E aí, nesse sentido, a gente quis trazer e pensar ações em mediação teatral, especialmente para a escola pública. E aí a gente traçou como possibilidade um pensamento que era que como artistas ou como produtores, a ideia não era a mediação não era contar ou explicar o que era obra de arte para esses alunos que estariam tendo essa experiência com a gente, mas
uma sensibilização mesmo, no sentido de pensar o aprendizado através da experiência, e que o contexto do próprio educando, do próprio aluno, fosse reverberando o contato com cada obra de arte. Nesse sentido, a gente selecionou possibilidades desses primeiros encontros com as linguagens artísticas. Então, antes de cada espetáculo, antes da escola ir a cada espetáculo, a gente propunha oficinas com eles. E aí, se o espetáculo que eles iam assistir era de circo, então a gente fazia oficinas que traziam a linguagem circense para dentro da sala de ensaio, para a sala de trabalho, como a gente chamava. E esses alunos que participavam dessas oficinas, como era espaço reduzido, né, eles seriam, junto com os produtores e junto com os artistas no dia da apresentação, a ponte entre todas as outras turmas. Então, essa turma de 15, 20 alunos tinha experiência com essa oficina. Em seguida, quase todas as turmas da escola assistiam ao espetáculo, e esse debate, entre aspas, que acontecia no final, essa conversa, era mediada pelos artistas, né? Os artistas falavam sobre o conceito da obra que eles tinham apresentado, mas também os alunos embriagados, não sei se existe essa palavra, mas os alunos embriagados da vivência na semana anterior, né, à apresentação, a gente percebia que eles se sentiam super à vontade, inclusive, para dialogar, fazer pontos entre o que eles viram com o resto com as outras turmas, né? E, além disso, era muito importante para a gente, que aí os meninos podem falar melhor, 2 aspectos. Como se registra essa experiência, como era que a gente conseguia depois transformar em documentos, seja fotográficos ou em áudio, dessa trajetória, tanto a nossa experiência, como dos alunos e dos artistas, mas também com a coleta de dados que expressasse a longo prazo qual era que estava sendo a dimensão dessa proposta. Aí os meninos podem falar melhor sobre cada um desses lugares, assim, tanto do registro como dos dados. Falando um pouco sobre a questão dos registros, né? Acredito que no início a nossa intenção era ter esse material, né? Que a nossa questão era tentar buscar aspectos, características de registros, de como a gente conseguiria documentar esses aspectos que inicialmente eram impalpáveis, que a gente não conseguia permanecê-los ou arquivá-los de alguma forma, mas como a gente conseguia, a partir disso, de toda essa construção que a gente estava tendo, conseguir se estender, conseguir sistematizar, conseguir buscar esses outros braços, esses outros caminhos a partir destes registros. E ao longo, a gente foi percebendo que os registros não era apenas o ato de registrar, mas que nesses registros a gente conseguia enxergar uma profundidade imensa nos estudantes que estavam conosco, nos artistas que estavam conosco, nos professores, nos funcionários, nas merendeiras que estavam conosco na ação. Então, elas conseguiam transmitir, através destes registros, uma profundidade de sentimentos que a gente não conseguia apenas escrever, que eram necessários, que as obras reverberavam nelas, né? Sim, que é o que a obra reverberava e como era esse encontro do espectador com essa obra, que não tinham tanto costume inicialmente de ter esses encontros, né? E estar indo para esse espaço de escola pública, da rede pública de ensino, foi grandiosíssimo, porque a gente conseguiu perceber esses aspectos de várias pessoas que não tinham acesso e de que começaram a ter esses acessos e o que isso reverberava. Então, a gente começou a perceber que esses registros eram mais que o ato de registrar, mas que a gente conseguia, a partir deles,
perceber essa sensibilidade desse encontro, conseguia perceber o quanto esse encontro era rico em conhecimento, em reflexão, enquanto sociedade, sabe? Então, os registros eles se tornavam importantes para além do registrar, mas para tentar ver essa profundidade que eles tinham, sabe? Que a gente não conseguiria apenas em uma escrita, que eles mesmos precisavam falar, eles mesmos precisavam colocar suas falas, seus posicionamentos em relação a esse encontro, sabe? Então, os registros se tornavam importantes nesse sentido. Sim, e como o Suzana e o André estão falando, né, a gente está pensando nessa ação em mediação mais expandida, né, que não é, como o Suzana falou, não é explicar o espetáculo, mas é todo uma cadeia de ações, né, que vai gerar essa mediação que a gente está pensando de uma forma expandida, né. E aí é quando a gente também começa a pensar a possibilidade dos indicadores. Os indicadores eles já são usados, né? Seja para medir impacto ambiental, seja para medir a quantidade de alunos com acesso à internet, enfim, os indicadores eles estão ali presentes e presentes em todos os nossos setores. E como seria pensar esses indicadores nas ações de mediação, né? E aí a gente caminhou por dois caminhos. O primeiro é pensar esses indicadores mais quantitativos, ou seja, numéricos, né? Que, por exemplo, quantos estudantes a gente trabalhou nessa mediação? Qual o número de meninos e meninas nesse trabalho que estavam sendo atendidos? Tanto é que a gente percebeu também, né, fazendo um parênteses, que o número de meninas dentro das ações de mediação era muito maior. Outro indicador de idade, se eles já tiveram algum contato com equipamentos culturais, né, no sentido do BNB, do SESC, da Casa Ninho, enfim, todos esses equipamentos que estavam ali disponíveis. Então, esses primeiros indicadores, eles serviram para a gente fazer primeiro esse mapeamento, né, de conhecer os estudantes, conhecer as pessoas que estamos trabalhando. Isso foi importante. E depois veio a possibilidade de mais outro indicador que é notar de uma forma mais qualitativa, né, mais sensível, mais subjetivo, de como essa experiência com esses artistas, com esses grupos e com as oficinas estava reverberando neles, né, e nelas. Tanto é que a gente começava a perceber que o translado que eles faziam da escola para assistir o espetáculo era retratado na forma de ônibus desenhados, ou um determinado espetáculo era desenhado mais em detrimento de outro. Enfim, a gente foi percebendo essa questão mais subjetiva, né? E também pensar um outro indicador, né? Que é quando quais desses alunos eles passaram a frequentar equipamentos de cultura pós as ações, né? Isso foi interessante também observar. E a gente notou que os estudantes que a gente estava trabalhando ali, eles começaram a retornar espontaneamente para assistir programações lá na Casa Ninho, enfim, nesses espaços, nesses equipamentos culturais, né? Sim, nós começamos a encontrá-los nas programações que frequentávamos também, né? Isso Sim, é um indicador que sim. era incrível, né? Desses encontros, né? Que a partir dessa partilha que a gente teve com eles. E uma coisa importante de colocar é que a gente está pensando, esse pensamento do espectador, do sentido emancipado, né, como o Rancière coloca, baseou todas as ações que a gente programou para que acontecessem durante o ano. Assim. A escola teve acesso, Me Ajuda Meninos, a 6 espetáculos. Foi isso, né? A escola teve, todas as turmas tiveram acesso a 6 espetáculos durante o ano e a 6 oficinas a partir desses espetáculos.
essa foi a possibilidade que a gente encontrou de pensar essa experiência na ação de forma mais prática, né, do que Rancière coloca como esse espectador emancipado. É a gente diluir esse papel, né, de condutor e passageiro, no sentido de normalmente, quando o espectador vai ao teatro, a gente entende o ato de olhar como uma passividade, a gente não, porque o público, né, a audiência não está em ação em cima do palco, a gente entende como um lugar de passividade. Na verdade, a experiência do olhar já configura uma existência, assim, já configura uma ação se desenvolvendo. E essas ações tiveram por base trazer essa experiência, assim, de diluir o papel de quem é que está conduzindo esse discurso e quem é que é o passageiro dessa navegação. E isso foi muito importante para a gente, porque tira esse lugar de hierarquias, de quem sabe mais o quê. Na verdade, a gente distribui experiências de vida, e aí tem esse lugar, inclusive, que a arte proporciona, né? Que é de refletir essas múltiplas formas de saber e de aprender. Se vocês quiserem passar as imagens, Sim, eu só queria comentar uma coisa também, de que era tão presente que a gente acabava tendo essa troca, né, essa busca de não hierarquizar, que a gente tinha a escola em si mediava como funcionava como acontecia o seu funcionamento, e a gente mediava para eles como a gente também estava buscando. Então, né, nesse híbrido de escola e produtores culturais que estavam nessa busca de produzir arte, de compartilhar arte. Então, tinha essa busca também, era bem, como é que eu posso dizer, era bem sincero, tanto da parte da escola, quanto da parte dos estudantes, como da nossa também. Então, essa troca acabou acontecendo. Tava todo mundo aprendendo, né? Sim, é como se fosse uma troca de conhecimento. A gente não estava lá apenas para ensinar, a gente estava lá aprendendo muito, a gente estava lá sendo abraçado de uma forma com muito conhecimento, né? E uma coisa importante para situar como indicador também era a significância do diálogo entre os produtores culturais e a escola, quando na escola existiam professores formados em arte. Sim. A qualidade da experiência nesse sentido era mais significativa, vamos dizer, porque o diálogo era mais fluido. E nas escolas onde não existiam professores de arte, a ação acontecia, mas é como se o diálogo fosse mais truncado, como se a gente tivesse que justificar a existência daquela ação ali. E no caso, quando a escola tinha professores de arte, o diálogo era mais fluido, né? E a gente está trazendo esse diálogo para cá porque a gente vê como importante pensar, tanto como artista, tanto como professores, tanto como pesquisadores, tanto como produtores culturais, que a gente vê como importante quando você está nessa triangulação, né, professor, artista, pesquisador, que você pensar seu trabalho artístico você tem que estar pensando no seu trabalho artístico e diretamente conectado a isso, você tem que estar pensando na recepção dessa obra. Ou como produtor cultural, você também tem que estar na escuta desses territórios, para onde você está levando, por quê, para quem, por que os espectadores não estão vindo então para o teatro, o lugar físico. Será que na verdade não é o diálogo que não está acontecendo, por exemplo? E aí, nesse sentido, a gente pensa pensando no mote de toda essa ação que aconteceu, que vem da pergunta como criar uma cidade de espectadores, no sentido de entender a níveis gestacionais, ou seja, a nível de
celular, né? Como é que se desenvolve as ações de arte e cultura na cidade? E quando você pensa que, na verdade, não é uma ação que acontece de forma isolada, que, na verdade, são os equipamentos culturais como o BNB, a Casa Ninho, o SESC, que formam uma rede que entrelaçam a ação e faz esse diálogo, né, esse papel com a comunidade. E aí em N possibilidades, o centro, a margem, o entorno. E aí, para a gente é muito interessante, inclusive, é uma ação que está em continuidade, né? Na verdade, inclusive, a ideia desse diálogo é trazer esses provocativos mesmo e trazer esse pensamento em ação. Assim. Sim, e eu fico pensando também que esses nossos espaços, né, como eles são constituídos, né? Por exemplo, a gente veio do Centro de Artes e a gente não tinha um palco italiano, né? Assim, com boca, enfim, a gente não tinha essa estrutura de palco italiano. Teatro equipado. Isso. Né? E eu acho que isso reverbera nas nossas criações, ou seja, já são trabalhos que já não estão ali sendo pensados para dentro do teatro, mas ao mesmo tempo gera um estranhamento nas pessoas que assistem e pensar, e quando a gente cria e pensa nessas pessoas que estão assistindo, né, Suzano, como Suzano falou, Sim. Você pensa nessa recepção, seu trabalho ganha um outro direcionamento. Você está pensando o ser artista, o ser professor, o ser pesquisador, você está imbricado ali, isso tudo, a sua criação está sendo pensada numa perspectiva também pedagógica, enfim, e como esses trabalhos estão também contextualizados a partir dessa nossa vivência de falta de espaço, enfim. E o ser produtor também, né? Que é esse ser que tenta pensar para quem, aonde, como vai ser desenvolvida essa ação, né? Como é que a gente vai organizar esse espaço? Quem é o público estratégico que vai estar desenvolvendo, que vai estar participando conosco, né, desta ação? Então, acho que tem muito disso, do produtor que está pensando o tempo todo também nessa recepção que o trabalho artístico vai chegar para esses espectadores, para essa comunidade escolar, para essa comunidade do bairro, para essa comunidade em um terreiro, enfim, para essas comunidades. Como vai ser esse encontro? Então, como prepara isso também, né? Como você produz esse diálogo também entre esses espaços, né? Esses campos expandidos da cena, expandidos de vários aspectos, né? Eu acho que, endereçando assim, no final, a gente pode pensar nesse sentido mesmo, né? Que é uma ação que a gente tem desenvolvido, uma pesquisa que está em continuidade e que ela é cíclica, né? Quando a gente percebeu qual era o formato, a metodologia que a gente tinha encontrado de estar nessa travessia junto com os espectadores, a gente percebeu que era um lugar muito cíclico, que não dava para eu chegar em 2 escolas, propor 3 apresentações para o corpo gestor da escola e depois ir embora. E aí é onde chegam os dados que Gabriel falou e a possibilidade de um outro olhar sobre, inclusive, os registros, porque a gente torna uma metodologia cíclica, que no primeiro semestre nós vamos ter essa experiência com espetáculos e no segundo semestre nós vamos ter só uma escuta do que foi que reverberou nesse espaço a partir desses encontros. E no ano seguinte a gente vai pensar como a escola pode propor ações a partir da sua própria rotina, já em mediação teatral, junto com a gente. Então, a gente percebe que é um lugar muito cíclico também, porque é um lugar de investigação, né? E quando se trata de experiência, tem que ter calma, tem que ter
você não pode querer digamos, resultado no sentido de uma cidade de espectadores, de ter os teatros lotados, de ter pessoas pagando pelo seu trabalho artístico, sem construir um alicerce e construir, inclusive, uma escuta, né? De onde o que são esses territórios, e também uma escuta para os artistas, que, como o Gabriel falou, se você não tem equipamento, se você não tem estrutura para propor uma poética, a poética, na verdade, vai ser o seu próprio espaço. A sua investigação vai ser onde seu corpo artístico couber, vamos dizer assim, né? E aí é um lugar muito misto, porque somos artistas, somos pesquisadores, somos produtores. Então, a gente tem o tempo inteiro esse entrecruzamento, no sentido de produzir sentido e presença, né? Sentido no que a gente está fazendo, de inteligências, né? E presença no sentido corporal, né? De performático, artístico. Como La Roça fala, a experiência é aquilo que nos passa, né? Nos atravessa e nos modifica. Uhum. E a gente está colocando essa roda para girar no sentido de trazer essa roda de conversa aqui, muito nesse sentido de estar vendo o que der. Aí a gente pensa no desmantelamento, vamos dizer assim, nessa ruptura dessas linhas divisórias entre espectador e obra, entre condutor, passageiro, né? Se você pensar no sentido de que é possível esses agentes contribuírem a partir do olhar, ou a partir do produzir, ou a partir do fazer, ou a partir do atuar, assim. E aí a gente leva nessa perspectiva dessa metodologia que eu acho que o Andrésio pode explicar, ou o Gabriel também, explicar um pouquinho como é o passo a passo, como essas ações foram pensadas nesse passo a passo para construir esse caminho, que a gente não chama de caminho, a gente chama de travessia, que é um lugar que está sempre indo, assim, de um ponto para outro, né? Sim. É bem interessante falar nesse aspecto, né, que a gente colocava também, que eram oficinas de sensibilização estética, né, que é essa aproximação para com uma obra artística, enquanto os estudantes ou os participantes, né, estavam conosco, né, porque lembrando que dentro das nossas ações, tanto os estudantes quanto os professores estavam participando conosco, em alguns momentos, né, sejam eles das áreas artísticas ou não. Então, a gente começava a traçar coisas, pensamentos como, por exemplo, levar jogos teatrais que dialogassem com poesias, com poemas, com esse universo da comunidade, com essas rupturas que a comunidade escolar, que os estudantes estão localizados, dos bairros periféricos, ditos periféricos, na verdade, que vale ressaltar que até mesmo a escolha desses espaços, dessas escolas, em algum momento passou pela gente, né? Não despercebido, que em algum momento a gente escolhe essas escolas que são mais afastadas dos centros. Então, a gente escolhe levar para essas ações, né, artístico-culturais, para essas escolas que pouco têm acesso, dessas pessoas que não têm tanta proximidade no que eu falo em relação a ter acesso mesmo, né? Ou conhecimento sobre programações, sobre esses aspectos. Então, a gente, para o desenvolvimento das oficinas de sensibilização estética, a gente tentava aproximar um pouco da obra artística, do seu eixo temático, não de uma forma que a gente vai explicar a obra, né? Como Suzana falou, a gente não explicava a obra. A gente buscava essa sensibilização a partir desses jogos, a partir de
de textos que a gente via que poderia estar dialogando com esse universo que os estudantes iam estar assistindo posteriormente, em dias posteriores àquela oficina. Então, a gente sempre estava buscando esses desdobramentos por esses aspectos, sabe? De leituras dramáticas, jogos que estimulassem a sensorialidade, como cheiros, toque, paladar, enfim, a gente estava buscando. A corporeidade dos alunos, né? Também. Sim, a corporeidade dele, o comportamento que eles estavam quando chegavam no primeiro dia, para quando eles nos encontravam no último dia de oficina, por exemplo. O comportamento, as permissões que eles iam tendo para conosco era diferente, porque eles já estavam, de alguma forma, sensibilizados para com a estética da arte, né? É importante também ressaltar, André, uma coisa que esse aspecto, a metodologia, ressaltar essa parte da metodologia, que a gente sempre entendia como uma imagem, vamos chamar assim, de uma pedra lançada num lago, né? Que ela vai criando círculos concêntricos de dentro para fora. Então, a gente não começou os primeiros contatos com esses alunos não foi sobre a história mundial do teatro, não foi sobre a história do teatro na Grécia. Sim. Na verdade, a gente trouxe o contexto do próprio Cariri com as manifestações de cultura popular. E aí a gente criou uma trajetória que a gente não pegou nenhuma trajetória histórica do teatro dos livros, mas a gente construiu uma história, uma narrativa sobre processos artísticos nessas nossas 3 linguagens, que é teatro, dança e circo, e a partir dessa alfabetização do olhar, que trazer uma referência do Cariri a primeiro momento, tanto para ter como referência o próprio Cariri, sair desse lugar eurocêntrico, que só precisa ter como referência de teatro o outro, o longe, e aí trazer para dentro experiências de manifestações culturais, tanto nas linguagens mesmo, de cultura popular, mas e a contraponto, trazendo espetáculos que se inspiram ou têm pesquisa dentro dessas linguagens, porque também nos interessa pensar de dentro para fora, pensar numa arte que está do nosso lado, que às vezes o aluno era neto de um mestre de cultura popular ou morava do lado de um grupo de reisado, por exemplo, e ele criar essa relação em que aquilo que ele convive diariamente e muitas vezes não é colocado dentro do ambiente escolar como uma obra de arte ou como um lugar de saber, ele, a partir dessa experiência, ter essa sensibilização que isso é um ponto muito importante na estrutura de sentido que ele vai criar a partir de um espetáculo, de uma visita no museu ou de uma apresentação de manifestação popular. Sim. E Suzana falou, né, de trabalhar com referências nossas, e a gente conseguiu, né, trazer isso mesmo. A gente tinha espetáculos que tinham como discussão a nossa própria cultura. Como, por exemplo, do próprio risado, né? Vários aspectos assim que a gente tentava buscar para dentro de sala, né? Isso reverberou nas oficinas, né? Pode falar, Suzana. E outra experiência importante é falar de temas que, em sua maioria, são ceifados do currículo escolar por N questões, porque dá trabalho mesmo falar sobre isso, como questões LGBTQIA+, sobre questões raciais. E, assim, existiram realmente pontos de tensões durante o desenvolvimento de algumas atividades e na apresentação de alguns trabalhos, porque a gente percebe que o currículo escolar ele não comporta, às vezes, narrativas que a arte está elaborando na contemporaneidade. E aí a gente percebeu tensões nesses lugares também,
mas é como o André falou, a gente percebe os corpos cedendo à medida que eles vão ganhando familiaridade, tanto com a gente, né, como mediadores, quanto com a obra, quanto com a espacialidade do teatro, que é importante a gente dizer que existiam espetáculos que iam para a escola, mas a gente também fazia questão da escola ir para o teatro. Sim. E enfim, né, como também, como o projeto vai se adaptando. Quando você falou, Suzana, sobre os temas LGBTQI+, como a gente também percebe isso nos indicadores, né? Naquela parte mais subjetiva, os alunos desenhavam muito, fazendo referência a esse espetáculo, né? Então, a gente conseguia perceber que, apesar de ter sido um trabalho que gerou tensões na escola, né, institucionais, mas foi um trabalho que reverberou nos estudantes, né? Porque você imagina, você não... Sim, imagine, a gente que vem desse... Enfim, minha realidade na escola foi outra, enquanto homem gay, mas assim, imagine se eu tivesse assistido um espetáculo que trouxesse essa questão ali para dentro da escola, né? Enfim. Aí, enfim, né? É mais essas questões de estar levando trabalhos para os estudantes que também lhe causem uma certa... lhe passem uma impressão de representatividade, né? Que essas questões estão sendo discutidas no teatro, né? Na arte. Enfim. Sim, e muitas vezes acabavam eles se questionando até sobre si, né? Se reconhecendo nesse espaço, né? De arte e espectador, sabe? Eu acho que era mais que isso, era como se fosse esse encontro, né? Do ser, do ser humano mesmo. Também tem um ponto que seria bem importante falar, que é de como está sendo, de como está acontecendo esses outros encontros a partir de todo esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social, de que cada pessoa está nesse espaço, de como tudo isso tem afetado e afeta diretamente o nosso espaço, né? O nosso espaço enquanto artistas, pesquisadores, produtores culturais, de que a gente nesse momento precisa ter esse resvalo enquanto pessoa, mas tem atingido-nos enquanto possibilidades, né? Então a gente está nessa busca, está se permitindo a estar nesses encontros, inclusive nesse formato agora, está tentando se reinventar, não dizendo que esse espaço está presente e começou a existir apenas agora. Não, existem várias outras pessoas que já pesquisam esse espaço das artes digitais, das mídias digitais, enquanto potência artística. Mas nesse momento a gente está buscando isso. Falando agora sobre um pouco de uma experiência que tive recentemente, tive o prazer de assistir um espetáculo que foi desenvolvido por esse período de isolamento social e que eles apresentaram em uma plataforma que é o Zoom, e foi uma recepção incrível, não só para comigo, mas para com todas as outras 100 pessoas que estavam na sala, porque foi um trabalho que foi desenvolvido de maneira bem potente, porque foi especificamente para esse momento, sabe? Foi para esse momento que estamos vivendo, foi para esse momento de encontro, foi construído já na plataforma, sabe? Foi um outro tipo de encontro, um outro tipo de construção artística, sabe? Então, quando a gente conversa no final sobre essa experiência entre obra e espectadores, as trocas são incríveis enquanto emoções, enquanto afeto, enquanto reflexão, enquanto empatia, enfim, enquanto diálogo, sabe, entre essa crítica
enfim, sobre isso, sabe? Sobre esse momento que estamos vivendo. E fica a questão, né? Como a arte ela se dará continuidade, né? Nesse período. Como será o retorno aos espaços culturais, aos terreiros, às ruas? Como será esse nosso encontro enquanto artista e mundo, sabe? Que a gente sempre esteve questionando e nesse momento parece que dá uma reviravolta para que todas as pessoas comecem a refletir, não colocando como um momento importante para isso, mas que a situação em si, com esse embate que acontece, acaba fazendo com que a gente reflita sobre essas questões, sabe? Enquanto sociedade, enquanto É arte isso mesmo, né? Reinventar maneiras de fazer teatro à distância, né? E a gente sabe que o setor cultural vai ser um dos setores mais que seu mercado vai ser o último a voltar, né? Como apresentar um espetáculo sem aglomeração, como fazer uma aula de teatro sem tocar, enfim, e fica esse desafio, né? Sem sentir o toque da pele, sem sentir a respiração do outro, né? Tantos exercícios que a gente fala. Então, vamos respirar todos juntos. Então, como a gente vai ter esses encontros novamente? Como a arte vai se permanecer arte? Esse ato de refletir, de pensar, de estar junto, de encontrar com o outro, sabe? É mais essa questão. Bom, gente, a gente agradece a audiência, né, a partilha desse momento. Que agora tem que ser assim, mas a gente espera em breve estar se encontrando pessoalmente. Um abraço é sempre muito bom, né? Mas por hora a gente está se reinventando nessas plataformas. E é isso. Grande abraço, a gente agradece. Tchau, tchau. Tchau, gente. Esperamos poder compartilhar mais de experiências mais com vocês também, tá? Agradecimentos.